E ao som desse BNTV, hoje eu quero contar para vocês um pouco das coisas que Deus me ensinou enquanto eu cuido do gado. Gente, fala pessoal, Paulo Pérez aqui. Sejam bem-vindos ao canal. Eu já quero pedir para vocês deixar o seu like para fortalecer a mensagem que a gente transmite aqui. Você que gosta do agro, da palavra de Deus, se inscreve no canal aí também. Deus abençoe. Gente, uma coisa que Deus me ensinou que é muito importante é que a vida não é só para cima. O gráfico da vida, ele é tipo o gráfico da bolsa. Você já viu o gráfico da bolsa? Eu já operei em bolsa e nunca fui milionário, tá? Não pensa essas coisas. Mas eu já operei em bolsa e o gráfico da bolsa ele oscila. Para ele subir ou para ele descer, ele tem, bora vaca, bora. Ele tem oscilações. Então, o que que acontece? Às vezes a gente é necessário, como diz o ditado, dar um passo para trás para dar dois passos para frente. E é isso que o gráfico da vida faz. Você já ouviu falar na curva de aprendizado? A curva de aprendizado ela mostra muito esse negócio, né? Que você estuda um assunto, se mata de estudar, se parece que você não está aprendendo nada, não está entendendo nada. Daqui a pouco parece que você começa a entender e você vai desenvolvendo naquele assunto. E o que eu aprendi, gente, é que às vezes a gente tem a impressão que a gente retrocedeu, porque a gente teve algum problema que diminuiu os números da nossa vida. Por exemplo, hoje eu treino pesado, tenho os meus 90 quilos e pouco e alguma coisa, e tenho uma força mais ou menos, apesar dos antipsicóticos que trazem fraqueza, obesidade, dos transtornos, das dificuldades. Mas teve um tempo que eu fiquei sem treinar e que eu perdi músculo e que aparentemente é um retrocesso. Mas houve o tempo de eu voltar, porque a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Houve um tempo de eu voltar, de eu recuperar minha massa muscular, e hoje eu estou na fase mais forte da minha vida, com mais músculo da minha vida, pegando mais peso da minha vida. E eu consegui superar isso. Então, vaca! Então, pessoal, o que acontece? Uma coisa muito interessante é o gráfico da vida, que é o que eu estou falando. O gráfico da vida ele não caminha só para cima. Às vezes ele cai um pouco para subir de novo. E às vezes você fica nisso décadas, às vezes uma década inteira. E aí você pensa, meu Deus, minha vida não está adiantando, não está andando. É o que eu já pensei muitas vezes, eu penso erroneamente como ser humano, né? Mas, gente, bora bezerradinha. O que acontece? Falando sobre os meus treinos, né? Eu treino pesado, pego peso. Só que ontem e hoje foi um dia muito complexo para mim, porque os antipsicóticos... Ué, bezerrinha, você vai para onde? Bora! Porque os antipsicóticos, às vezes eles me derrubam e eu fico um pouco inválido. A única coisa que eu não paro é o trabalho, né? Aqui, como vocês estão vendo. Mas, às vezes eu fico um pouco inválido. Às vezes eu fico um pouco fraco. E aí, hoje mesmo eu não consegui concluir o treino. Treinei bem pouco. Treinei muito abaixo do desejado, do necessário. Mas eu tenho que, já coloquei na minha cabeça, porque às vezes a minha mente acusa muito, é uma coisa que eu trabalhei ultimamente, que eu tenho que fazer o que eu posso, que eu tenho que ter a mente fixada, que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu tenho que ter na minha mente essa consciência, que eu fiz o meu melhor, porque como eu peguei uma barra pesada hoje, extremamente pesada, com muito peso, é bastante peso, gente. Dá uns 190 quilos pela tonelagem que eu medi. Da última vez que eu tentei pegar essa barra
com fraqueza, eu dei um tranco no meu ombro e lesionei meu ombro e fui obrigado a ficar 3 dias sem treinar. Então, 3 dias não, 2 semanas sem treinar. Então, a gente tem que ter também humildade, que é uma das coisas que Deus me ensinou, para entender quando parar, refletir, reorganizar a vida para continuar. Hoje não deu para fazer o melhor dos treinos, provavelmente amanhã não vai dar para fazer, mas o dia que eu tiver recuperado, que às vezes eu me recupero em 1 semana, 3 dias, 4, eu vou fazer um treino que vai ser o melhor da minha vida. Quando você está fazendo sempre o seu melhor, gente, aí você coloca na sua mente, estou fazendo o meu melhor, minha consciência está limpa. Como diz a Bíblia, faça o seu melhor, porque o lugar para onde você vai não tem, depois da morte, não tem nem sonhos e nem projetos. Então, sonhe agora, projeta agora, pratica agora, coloque em prática agora. Vaquinha, essa vaquinha gosta de ficar afastada das outras, porque ela apanha, ela é pequenininha. Vaquinha, pra cima. Então, às vezes a gente tem também a sensação de não estar avançando. Bora, vaca. Às vezes a gente tem essa sensação, porque é muito comum a gente ver nas redes sociais pessoas que aparentemente estão melhores que a gente, né? É muito comum isso, né? Às vezes você vê pessoas, por exemplo, eu que posto conteúdo, né? Eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu entendo de cinesiologia, eu estudo fisiologia, técnicas de treinamento, treino pesado, eu aprofundei tanto que tem coisas que o treinador da internet não sabe que eu sei. Mas tem gente mais desclassificado que eu, que está muito na minha frente, que tem muito mais seguidor que eu, que ganha um dinheiro exorbitante que eu não ganho. E às vezes já me peguei, vaca, já me peguei pensando assim, meu Deus, tem gente que tá pior que eu, mas ao mesmo tempo tá melhor. E aí, bora vaca, 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 vamos. Mas rapaz, vai beber água depois. Vaca, vamos. E aí, às vezes eu me pego pensando, meu Deus, quando é que vai desenvolver minha vida? Eu também penso isso. Eu tô aqui para inspirar vocês, para trazer inspiração, mas eu também penso assim, meu Deus, quando é que vai acontecer as coisas que o Senhor prometeu? Quando é que vai acontecer as coisas que eu sonho? E tipo assim, eu não tenho muita vaidade, gente. Eu gosto disso aqui que eu faço, mexer com gado, trabalhar na roça, né? Eu gosto disso aqui, quero fazer isso aqui a vida toda. Só que eu quero ter uma boa condição financeira para um dia eu ser o provedor de um lar. Coisa que não está acontecendo agora. Então, você que está assistindo aí, se inscreve no canal. Vamos ajudar a monetizar esse canal aí, pra gente crescer, pra mim um dia ter uma renda. Mas em primeiro lugar é o meu propósito, depois fica a renda. E é importante a renda sim, tá, gente? É importante o dinheiro sim. Mas às vezes eu me pego pensando nisso. Só que aí, como Deus é maravilhoso, Ele deixou a palavra dele na Bíblia. E se você for ver, José do Egito, governador, responsável pela maior potência do mundo, que era o Egito, que não deixou o Egito quebrar. Ele teve o sonho que seria alguém de autoridade com 17 anos. E sabe quando que cumpriu? E a Bíblia diz
e era da idade e era a idade de José de 30 anos quando assumiu o governo do Egito. Então isso Deus me ensinou que às vezes não é a sua vida que está atrasada, às vezes é a sua percepção que está errada. Então você precisa parar, refletir, pensar e ver o quanto você já lutou, o quanto você já superou, e aí ver que você construiu coisas também. Talvez você fala, mas eu ganho um salário por mês no meu trabalho. Talvez você pode falar, isso é muito pouco. E já faz um ano que eu ganho isso, tá? Mas e quando você começou a trabalhar na sua vida, você ganhava esse dinheiro? Provavelmente você ganhava uns 500 reais, nem isso. Ou talvez você nem tinha trabalho, agora você tem. Entendeu? Às vezes houve um tempo na sua vida que não tinha internet na sua casa e agora você tem. Às vezes houve um tempo na sua vida que você não tinha uma roupa nova, talvez você usava a roupa dos outros e agora você tem. Isso, gente, é evolução e Deus me ensinou isso. Eu tenho um caderno da gratidão, que todo dia eu escrevo uma página inteira daqueles cadernos grandes para agradecer a Deus, para mim ver o quanto a minha vida é boa, porque Deus merece a nossa gratidão. E eu te recomendo fazer isso também. Compra um caderninho aí e vai escrevendo. No começo você não vai desenvolver muita coisa não, mas depois você vai encontrar muita coisa boa na sua vida e você vai ver o quão boa é a sua vida. Então, vaca, vamos, vai pra dentro. Bora. Então, pessoal, vamos chegar ao fim desse vídeo. Eu quero dizer para vocês, obrigado por ter assistido até aqui. Essa é a minha conclusão. Deus me ensinou todas essas coisas e é só um pouquinho do que eu aprendi. Deus abençoe vocês de coração. Deus em primeiro lugar. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial que ela vai gostar. Valeu!